Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Aqui vos fala o pastor Cícero Guimarães e nessa oportunidade vamos continuar lendo a palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 7. 1 Timóteo 4, 6 e 7. E diz assim a palavra do Senhor: propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Nessa passagem nós vemos falando sobre a fé e a boa doutrina, palavras da fé e da boa doutrina. E aí eu me pergunto, quais são as palavras da fé? E hoje nós podemos aplicar para o que nós estamos vivendo. Porque aqui, quando nós lemos aqui, está Paulo falando a Timóteo. E nós sabemos que no caso de Timóteo, ele teve um histórico abençoado, ele teve um exemplo de fé bom na sua família, que era temente a Deus, glória a Jesus. Mas agora, nos dias de hoje, nós podemos nos questionar, porque em verdade nem todos nós fomos privilegiados de ter pais na fé, de ter nossos pais humanos de sangue que poderiam ter dado um exemplo de fé. Alguns sim e alguns não. Pela realidade que muitas pessoas aceitaram a Jesus depois na sua vida. Mas aqui nós vemos então para nós quais são as palavras da fé. E eu pensando na palavra da fé, nós vemos o que a palavra da fé não é. Palavra da fé não é encorajamento, o que nós temos visto muito por aí. Palavra da fé não é ser otimista, não é dizer que vai dar certo. Palavra da fé não é ser positivo ou positivista. A fé é o que a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ora, tem muitas pessoas que estão dizendo para você crer naquilo que você vê. Está dizendo para você esperar naquilo que você provavelmente sabe que vai chegar. Isso não é fé. Nós cremos em Jesus pela fé. Nós cremos na palavra de Deus pela fé. A fé é aquele ingrediente que agrada a Deus. Ele sem fé ninguém verá ao Senhor. Aleluia. E essa é a fé que vem das Sagradas Escrituras. É a fé que nós sentimos em nosso coração quando a palavra do Senhor nos diz que o Espírito testifica que nós somos salvos. Nosso Espírito, nós podemos sentir que somos salvos. Não apenas dizemos que Deus sabe se eu sou salvo ou não. Nós precisamos saber. Eu sei, glória a Jesus, que fui perdoado, que fui transformado, que fui salvo e preciso permanecer no caminho para chegar até o destino final no céu, glória a Deus. Portanto, a palavra da fé. Em segundo lugar, falando sobre a boa doutrina. A boa doutrina. Alguns colocam a etiqueta do que o produto que eles vendem é bom, quando na verdade não é. E isso nós vemos claramente o inimigo astutamente fazendo. Nós vemos ele mentindo, enganando, como fez com Eva, que disse no rosto de Eva, dizendo que eles não iriam morrer, quando Deus claramente disse que se eles pecassem, que se eles comessem do fruto proibido, que eles morreriam. Mas ela foi enganada, Eva foi enganada. E Satanás, como enganador, como mentiroso, disse que não morreria. E assim muitos fazem, com os seus ensinamentos errôneos, com as suas religiões, com seus pensamentos, dizem com toda a letra, com toda a segurança, que o que eles dizem é verdade, quando de fato não é. E como nós vamos saber? Para nós sabermos se aquilo que estão dizendo é verdade ou não, nós temos que olhar nas Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, nós precisamos cultivar uma vida de relacionamento, de comunhão com Deus. O Espírito Santo habita em nós quando nós aceitamos a Jesus, e agora nós, como nova criatura,
Nós lemos a palavra de Deus, nós oramos, nós vamos à casa do Senhor, vamos aos cultos, culto de oração, culto de escola dominical, o culto de louvor, culto de adoração, culto de evangelismo, e assim nós vamos aprendendo na casa do Senhor a palavra de Deus. Vamos ser guiados pela palavra de Deus, e assim nós, com o Espírito de Deus, podemos saber se aquele ensinamento é verdadeiro ou não. Mas aqui diz, esses ensinos não são uma opção que nós podemos seguir. Esses ensinos errôneos são fábulas do que nos fala para nós afastarmos. Fábulas profanas, de velhas. Então há ensinamentos por aí, há outros livros, há outras fontes, em que, em vez de ensinar a Bíblia Sagrada, ensina outros livros, ensina outros pensamentos, colocando uma autoridade acima da Sagrada Escritura, uma autoridade superior à palavra de Deus. Isso nós não podemos fazer. Se há alguma questão, se há alguma dúvida, nós vamos à luz da Bíblia e com o Espírito Santo nos guiando, nos orientando, nós vamos entender a palavra do Senhor. Não é pela interpretação de um teólogo, não é pelo que alguém deixa de pensar ou acha de como é, não. Nós não caminhamos pelo que nós achamos, pelo que nós sentimos, nós vamos pela palavra de Deus, pelas Sagradas Escrituras, e conhecendo o Deus da palavra. E como que nós conhecemos o Deus da palavra? Pela palavra, lendo a palavra do Senhor. Então, a boa doutrina, como saber qual é a boa doutrina? Doutrina é o conjunto de ensinamentos. E nós sabemos que Timóteo tinha recebido bom ensinamento. Então, nós vamos guardar essa palavra em nosso coração. Vamos dependê-la, rejeitar esses outros ensinamentos que querem ser introduzidos na igreja, de fórmulas especiais para sentir a graça de Deus, de segredos, de mistérios ocultos, de coisas que, em verdade, não são bíblicas, porque não são. E caminhos que parecem ser apetitosos, que parecem ser interessantes, cativante a nós, que para descobrir algo escondido, mas que leva a um caminho errado, que leva a um caminho de perdição. Que Deus guarde a cada um de nós para poder defender a Sagrada Escritura. Não é defender a pensadores ou filósofos ou qualquer que seja a outra profissão. Nossa obrigação é de guardar a palavra da fé que nós achamos nas Sagradas Escrituras, aleluia, que deve ser pregada nos púlpitos das nossas igrejas, que não seja pregada motivação, irmão, trabalha que vai dar tudo certo. Não é assim. Nós trabalhamos sim para as coisas caminhar, mas nossa dependência não está na nossa força. A palavra do Senhor diz, maldito o homem que confia no braço do outro homem. A nossa confiança, a nossa dependência deve estar sempre em Jesus. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos todo o seu trabalho, mas ele não tinha um lugar para dormir. Ele não tinha uma mansão para ele, ele não tinha um carro moderno para ele não tinha sua conta bancária abarrotada que ele podia ficar distribuindo dinheiro para as pessoas. Ele deu aquilo que ele tinha, ele deu aquilo que foi maior do que o homem pode dar, que ninguém podia perdoar pecado, ninguém tinha poder para curar, para libertar, para transformar, a ninguém, mas isso somente Deus faz. E mostrando para Jesus um exemplo maior, que o que Jesus veio aqui fazer não foi para enriquecer os crentes. O que Jesus veio fazer aqui não foi para tirar a dor da humanidade. O que Jesus veio fazer na terra foi salvar a humanidade dos seus pecados, da condenação eterna e dar a oportunidade para que a alma se arrependa e possa ir para o céu, para que nós pudéssemos reconciliar com Deus, para que nós pudéssemos ir para o céu, aleluia. De outra forma, nós estávamos condenados, porque não havia nada, não havia esmola que nós podíamos dar na igreja, não havia sacrifício que nós podíamos fazer, até se nós dássemos na nossa própria vida, não poderia pagar o preço. Por isso que foi necessário um cordeiro perfeito, e esse foi Jesus. O Evangelho de Jesus não foi de prosperidade, não foi de uma vida boa, não foi de não ter nenhum problema. Ele disse que você vai ter aflições e assim possamos ser imitadores de Cristo, assim como Paulo foi, imitadores de Cristo.
não de um outro evangelho moderno, não de um evangelho que aceita você de como está e permanecer de como está. O evangelho que nós pregamos, que nós aceitamos, é o evangelho que nós cremos nele. Ele aceita você chegar nele como está, mas depois que você entra, você precisa ser transformado. Aleluia! Os pecadores vão para a igreja com um cheiro de pecado, vão com as suas vestimentas profanas, mas quando tem um encontro com Deus, essa pessoa tem que se transformar, tem que transformar. O evangelho não é um evangelho de acomodação, não é um evangelho de que você fica como está e está tudo bem. Não, a palavra de Deus é transformadora e ela é essa palavra viva e eficaz que transforma a mim, e a você e a cada um de nós. E assim que possamos guardar a palavra da fé verdadeira que vem nas Sagradas Escrituras e, de igual forma, a doutrina, a sã doutrina que vem da palavra de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.